Falando agora de bibliotecas. Bibliotecas, que também podem ser chamados de pacotes, são um conjunto de ferramentas e funcionalidades que vão expandir as funções do R. Elas são a principal característica que torna o R acessível, como a gente falou em aulas anteriores. O R é uma linguagem de código aberto, então qualquer pessoa pode contribuir para a expansão da linguagem e criar e disponibilizar para os outros usuários a sua própria biblioteca, com as funções que quiser. É possível submeter, seguindo uma série de diretrizes da organização que cuida do R, para que a sua biblioteca esteja disponível nas ferramentas de desenvolvimento do R, como o RStudio. E também pode ser feito de forma externa, uma importação que não é dentro da plataforma do RStudio, por exemplo. Mas aqui a gente vai tratar só de bibliotecas que estão disponíveis dentro do RStudio, são regulamentadas pela organização que cuida da linguagem. Então, como funciona a instalação e uso de bibliotecas? A instalação, ela só precisa ser feita uma vez por máquina. Depois, a gente pode usar sem precisar instalar toda vez. E a gente tem dois comandos principais, que são o install.package, passando o nome da biblioteca entre aspas, e o library, passando só o nome da biblioteca entre os parênteses. O install.package vai instalar as bibliotecas e o library vai carregar as funções da biblioteca para aquela seção do RStudio. Então, toda vez que você abre o RStudio e vai utilizar alguma biblioteca, é preciso rodar o comando library para carregar as funções dela. Aqui a gente tem um exemplo de genérico e aqui um exemplo utilizando conjuntos, utilizando pacotes que realmente existem. Vocês lembram que eu falei quando eu comecei a aula do pacote R base? Então, o R, junto com a linguagem, ele contém alguns pacotes padrão. A gente não precisa instalar nada além para utilizar esses pacotes. Um desses pacotes é o Datasets, que tem alguns conjuntos de dados que são utilizados para teste ou estudo, por exemplo. E quando a gente quiser usar, a gente não precisa instalar. A gente só precisa carregar esse conjunto na nossa seção do RStudio. Então, aqui no caso, eu uso o library, passo o nome do pacote, que é datasets, e daí eu posso utilizar os datasets que ele contém, como o Iris e o MTCars, por exemplo. E aqui um exemplo com uma biblioteca que não faz parte do pacote RBase, então a gente precisa instalar ela antes de usar, e a gente vai utilizar ela na próxima aula também. Então, aqui a instalação sempre passando o nome entre aspas, e o carregamento das funções, se não precisa das aspas. Aqui a função data, ela serve para carregar aquele dataset no RStudio, na nossa seção ali. E uma observação é que se aparecer algum erro para vocês no terminal com alerta dizendo que o RTools é necessário, vocês só precisam seguir os passos que o R sugere ali. Talvez, provavelmente não vai aparecer para muitos de vocês, mas se aparecer é um erro simples que é só vocês seguirem o passo a passo que tudo é resolvido sem maiores problemas. Vamos passar então para a exploração desses datasets. Como eu disse, o pacote RBase tem alguns conjuntos de dados que são usados para estudo e teste, e aqui a gente tem três mais comuns. O Iris, ele tem medidas de 3 espécies de flores do gênero Iris. O MTCars, ele tem dados de desempenho e design de 32 modelos de carros. E o MSleep, que tem dados de sono e características de mamíferos. E funções úteis, que podem ser utilizadas tanto para esses conjuntos de datasets que fazem parte do pacote RBase, quanto para os externos. A gente pode usar a função data para mostrar todos os conjuntos de dados que estão disponíveis no ambiente do R. A função view, passando o dataset, vai abrir o dataset em uma nova janela. A função help, passando o dataset ou a interrogação com o nome dele, vai trazer informações a respeito das variáveis, do que ele se trata, o que cada variável significa. Isso é interessante quando a gente está estudando e quer entender o que a gente pode fazer com esses dados, que análise a gente pode fazer, que tipo de tratamento seria interessante, para entender um pouco melhor
o que cada variável significa. A função head vai mostrar as primeiras linhas do dataset. A função str vai mostrar os tipos das variáveis que ele tem. E se a gente usar, por exemplo, datasets, dois pontos, e o nome do dataset, a gente vai ter uma lista dos datasets base. Aqui, no caso, até o segundo ponto, ele já vai listar todos os datasets que esse conjunto, esse pacote do RBase possui. Vamos ver, então, lá no RStudio, essas funções. Aqui, então, se eu quiser, eu vou limpar aqui o terminal para ficar melhor. Se eu quiser carregar o conjunto do RBase, eu posso usar library passando datasets. E aqui, então, todas as funções já estão disponíveis. Vamos ver aquela primeira lá que eu falei dos conjuntos que ele tinha. Se eu usar datasets, dois pontos, já apareceu aqui. E aqui ele já vai mostrar uma lista de todos os conjuntos que esse pacote possui. Eu posso ver todos eles, eu posso usar aqui. Se eu usar a função data, se eu rodar só assim, ele vai abrir uma nova aba e vai mostrar todos os datasets que estão em cada pacote que está carregado no R. Então, aqui eu tenho do pacote datasets, o básico, e aqui eu tenho alguns outros de outra biblioteca que eu carreguei, que é essa aqui, ó. Eu vou rodar ela, aqui ela já está carregada, então por isso que ela aparece aqui para mim. Mas se eu carregar de novo, não vai fazer nenhuma diferença, mas é daí que eu consigo ver outros datasets disponíveis aqui. Essa biblioteca, ela já contém outros pacotes embutidos nela, a gente vai ver mais na próxima aula, e ela já vai instalar diversas funcionalidades que são bem interessantes. Por exemplo, eu posso carregar conjuntos de dados usando a função data e passando o conjunto que eu quero, como o msleep aqui, por exemplo. E eu também posso atribuir esse valor, esse conjunto de dados, a uma variável, para eu não utilizar diretamente o conjunto de dados que está disponível naquela biblioteca. Por que que isso é interessante? Em análise e mineração de dados, a gente evita modificar o dataset original, porque a gente pode querer voltar nele em algum momento e já ter feito alguma modificação. Então, quando a gente atribui esse valor a uma variável, fica mais fácil de ver ele de novo, por algum motivo assim. Então, a gente pode, por exemplo, chamar mtcars de carros, e daí a gente cria uma variável carros que vai ter o valor de mtcars. Se eu atribuir aqui, já vai aparecer pra gente aqui. Se eu printar mtcars, vai estar todos os valores aqui. E se eu printar carros, ela vai ser igual a mtcars. A função view vai me permitir ver o dataset em uma nova janela. Então, se eu rodar aqui com msleep, ele vai aparecer em formato de tabela para mim. Aqui é só para visualização mesmo, eu não posso editar nada, mas é uma maneira mais estruturada de visualizar um conjunto de dados. E além de a gente poder visualizar todas as linhas, né? Porque aqui no terminal é limitado a um certo número delas. Com help msleep, aqui no painel de ajuda, ele vai mostrar informações a respeito daquele dataset, o que cada coluna significa, e nesse sentido, e também o tamanho dele. E vai dar no mesmo se a gente usar o interrogação msleep. Utilizando head passando msleep, por exemplo, a gente vai ter as 6 primeiras linhas aqui, que são, vai ser só um pedacinho do início do dataset. str passando o nome de algum dataset, a gente vai ter o nome que é de cada uma das colunas, o tipo delas e vai aparecer também os primeiros valores delas. Mas é interessante de a gente ver os tipos de dados. Voltando para os slides, vamos ver aqui. Aqui é outra forma de visualizar os dados. Por exemplo, se a gente roda só msleep, ele vai mostrar as 10 primeiras linhas. Mas a gente pode querer ver mais e
talvez um outro número qualquer. A gente pode usar a função print, passando o conjunto que a gente quer e passando um parâmetro n, e daí atribuir esse valor de linhas que a gente quer ser mostrado, que no caso é n igual a 15 vai nos mostrar 15 linhas. Um exemplo utilizando a biblioteca. Vamos fazer assim, vamos voltar lá para o RStudio. Aqui eu vou limpar o terminal de novo, eu vou chamar msleep de sono. E agora aqui eu tenho carregado sono nas minhas variáveis. Se eu printar aqui vai aparecer os dados mesmo do msleep. E eu posso eu posso calcular a média de sono. Como é que eu faço? Eu vou chamar a função min aqui e eu vou digitar o conjunto de dados. Sono, vou utilizar o operador de cifrão para acessar as colunas desse dataset e eu vou buscar sleep total. E vou atribuir esse valor a uma variável que eu chamei de média sono. Rodando esse comando, eu vou criar uma variável que vai ter a média de sono dos animais. Tá aqui. Agora, se eu quiser criar um outro dataset que vai ser uma parte desse dataset maior, eu quero ver quais são os animais. Eu quero ter só o nome e o tempo total de sono dos animais que têm um tempo total de sono maior que 15. Eu vou usar a função subset, eu vou passar o nome do dataset que eu quero utilizar para o cálculo, vou passar a condição para que cada linha seja adicionada nesse recorte do dataset, e eu vou passar quais são as colunas que eu quero que façam parte desse dataset. Então, aqui eu chamei ele de sonolentos. Eu vou rodar aqui e eu vou mostrar para vocês como é que ficou. Então, aqui eu tenho a coluna nome e a coluna sleep total dos animais que têm sleep total acima de 15. Então, aqui eles estão. Agora é a vez de vocês. Utilizem o dataset msleep e façam esses 5 exercícios aqui. Eles são bem simples, mas se vocês precisarem de alguma ajuda, tiverem alguma dúvida, não hesitem em nos contatar, nos mandar uma mensagem no privado, como vocês preferirem. Muito obrigada.